E aí pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. A gente está voltando aqui ao nosso canal nesse domingo 10 de julho de 2022. A gente vai falar sobre um assunto que a mídia tradicional está tratando de maneira ridícula, né? Praticamente quase não falam, e é muito necessário que isso venha à tona. Que são os protestos, né? A série de protestos gigantes de agricultores europeus. Isso já se espalhou, né? Da Holanda, foi até a Itália, da Itália subiu até a Polônia, a França, ou seja, né? O que está acontecendo? Os agricultores estão em verdadeiro pé de guerra contra toda essa política globalista do Fórum Econômico Mundial, né? A gente fala assim aqui no canal, a Europa já caiu, a Austrália já caiu, o Canadá já caiu, né? Mas a gente pouco fala, até porque também é difícil o acesso hoje, né? A gente pega as matérias por blogs, pela internet, e a gente nunca sabe, né? Principalmente quando o blog é de fora, qual que é a visão que a pessoa tem, né? Se ele tem uma visão mais globalista, se tem uma visão mais soberanista, se conhece efetivamente a guerra do cume da montanha ou não, não é? Mas o que está acontecendo é uma revolta total dos agricultores ali na Europa contra todo esse processo. Eu peguei uma matéria no gatewaypundit.com, que é um blog bem interessante, e fiz uma tradução aqui, não é? Então é da seguinte maneira que ficou a matéria. E tem outra matéria também de um outro blog chamado Notícias Agrícolas, né? Notícias Agrícolas, ou seja, é um blog destinado aí ao pessoal dessa área que trabalha com agricultura, com agronegócio, né? Isso é muito importante que a gente tenha a visão deles de toda a situação. Então vou ler as duas matérias aqui, a gente vai fazer a análise e depois vamos para as notícias que ocorreram. Uma das principais, a gente sabe, né? A revolta ali do povo do Sri Lanka que invadiu a residência presidencial, né? A residência do premier lá, não é? Então vamos ler a matéria aqui que veio do Gateway Pundit, ó. Enquanto os agricultores na Holanda continuam seus protestos contra as iniciativas verdes dos governos que ameaçam destruir a agricultura e o suprimento de alimentos em geral no continente, né? Eles agora estão se juntando a outros agricultores na Polônia, Itália, Holanda, né, que enfrentam uma situação semelhante sob a pesada bota da tirania dos governos e seus políticos lacaios, marionetes e corruptos, não é? Relatos indicam que protestos surgiram em ambos os países, aqui a gente está falando de Itália, Polônia, Holanda também, né? Para desafiar de maneira semelhante as regulamentações governamentais na Itália e Polônia, que tornam quase impossível cultivar alimentos e ganhar a vida honestamente no campo, produzindo alimentos, muito menos manter uma fazenda solvente sob o peso de tantas restrições intransponíveis, né? Então a gente vê claramente que a política dos donos do mundo é matar a população de fome, fazer a população comer insetos. Lembre-se, né, que embora a China tenha rompido com a nova ordem mundial, por questões de poder, por brigas internas de cúpula, o modelo chinês é o que eles querem impor para a humanidade, né? Tanto a própria China, né, quanto a nova ordem mundial dos financistas, né? Continuando o texto então, os globalistas que excluem a Europa de Bruxelas querem que os agricultores fiquem de barriga para baixo, aparentemente. Eles disfarçam sua tirania sob o véu da sustentabilidade, né? Lembre-se sempre da mentira usando as roupas da verdade, né? Se tornam verdes, mas a realidade é que suas políticas e agendas são para liquidar com o rebanho humano
que eles veem como pouco mais do que gado e comedores inúteis, não é? É assim que essa gente pensa da humanidade. Literalmente, essa gente serve a Lúcifer, né? Esse canal aqui a gente faz sempre uma intersecção também com o livro do Apocalipse, né? Com a verdadeira e última batalha da guerra do cume da montanha, que se trava há muito tempo, né? Então, essa gente, ou quem apoia, literalmente estão do lado aí das trevas, ó. Então o que gritavam os agricultores? Eles falavam assim: não somos escravos, somos agricultores. Era o canto dos agricultores italianos, enquanto andavam em seus tratores, com faixas destinadas a aumentar a conscientização sobre esses problemas, né? Não podemos fazer face ao aumento de nossos custos, de nossas despesas, né? Ou seja, o negócio deles está sendo inviabilizado pelos governantes tirânicos, pelos marionetes. Então vocês imaginam, essa é uma agenda global, vocês imaginam o que Lula da Silva e o PT, caso vençam a eleição, e a gente não pode deixar isso acontecer, né? Junto com o seu vice ali, Geraldo Alckmin, que é um globalista, é um homem que com certeza está ajoelhado para essa política global. O que vai acontecer com o agronegócio brasileiro? Eles vão tentar inviabilizar o agronegócio brasileiro caso vençam a eleição, né? Na Itália, os agricultores planejam viajar até Roma para protestar contra a inflação desenfreada, falhas na cadeia de suprimentos e iniciativas, né? Iniciativas verdes, né? Por causa daquela agenda do Green New Deal, né? A política, não, a sustentabilidade. Sustentabilidade é a conversa fiada para acabar com o rebanho humano, né? A conversa fiada para dar à humanidade rumos terríveis, né? Bom, agora que milhões acordaram para a verdade, muitos estão finalmente agindo. Milhões e milhões de pessoas de todo o mundo parecem concordar que há sérios problemas com o totalitarismo governamental através desses políticos marionetes e corruptos que não governam mais pelos interesses de seus povos, mas só agora muitas pessoas estão finalmente começando a tomar medidas formidáveis contra esses lacaios, contra esses animais que servem aos globalistas, né? Documento do juízo final da Fundação Rockefeller previu a escassez de alimentos lá atrás, não. Vimos isso com os protestos dos caminhoneiros no Canadá, que assustou o marionete idiota Justin Trudeau, um covarde primeiro-ministro, garoto do World Economic Forum de Klaus Schwab, e agora um fenômeno semelhante está ocorrendo na Europa, apenas com agricultores e seus tratores nessa ocasião. Abre aspas aqui então, né? A citação famosa daquele político americano, ativista americano Malcolm X. Não acho que as pessoas estejam acordando para o que os globalistas estão fazendo. Eu acho que eles estão finalmente recuando. É como uma pessoa na seção de comentários de um artigo fonte colocou, junto com a seguinte citação famosa de Malcolm X, né? Qual é a citação do Malcolm X? Estou doente e cansado de estar doente e cansado, né? As pessoas não estão mais comprando o mantra de que tudo que a humanidade tem feito desde o início dos tempos, incluindo a criação de animais e o cultivo, está de alguma forma destruindo o clima e causando aquecimento global. Veja, é uma estupidez, né, você querer matar as pessoas alegando que, né, você criar animais, cultivar na natureza, você está destruindo o clima. Olha o absurdo. Bom, essa gente diz, né, que as vaquinhas ali no pasto, que os puns das vaquinhas, né, digamos assim, os gases emitidos pelos bovinos ali,
comprometem seriamente a atmosfera, causam o aquecimento global. É piada pronta. Mas o pior é que tem estúpidos que acreditam em tudo que ouvem, chamam a gente que questiona as coisas de negacionistas. Os adesistas de qualquer causa, né, aderem a qualquer causa globalista, adesistas estúpidos, doentes mentais, chamam nós que somos conscientes, que queremos ver objetivos, né, que não aceitamos desculpas esdrúxulas, eles nos chamam de negacionistas. Né? Então, quando alguém te chama de negacionista, você fala assim: e você, seu adesista estúpido? Tudo que lhe é dito você simplesmente assimila sem questionar, o que é uma postura muito pior. Né? Então vamos continuar o nosso texto. As pessoas não estão mais comprando o mantra de que tudo que a humanidade tem feito desde o início dos tempos, né, incluindo a criação de animais e o cultivo na natureza, está de alguma forma destruindo o clima e causando o aquecimento global. Estas são desculpas esfarrapadas de uma estrutura de poder globalista tirânica que busca desmantelar as mesmas coisas que mantêm as pessoas alimentadas e funcionais, bem como as coisas que mantêm as economias globais funcionando: emprego pleno, liberdades e a civilização funcionando. Né? Aqui ele cita, puns de vaca e porcos dificilmente constituem uma crise de emissões de emergência, escreveu outro comentarista. Apenas uma desculpa esfarrapada para que as elites, né, sigam tirando os agricultores do negócio e deixem o povo com fome. Os agricultores sabem de tudo isso e, como os caminhoneiros canadenses na Europa, esse grupo de agricultores de várias nações já estão revidando. Precisamos seguir o exemplo, ele cita, né? Outro destacou que o principal gás de efeitos estufa, como eles o chamam, afetando a temperatura do planeta, é o vapor d'água. Como eles podem reduzir a evaporação do oceano, que acaba em chuva útil, né? Essa mesma pessoa apontou que a fonte número 1 de metano, CH4, são os arrozais, olha que absurdo, e que a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, é a grande responsável por bloquear a drenagem adequada de poças de lama. Né? É um absurdo isso, né, o que a gente está lendo. A gente praticamente não acredita nisso, mas é o que eles estão tentando, é o que eles estão... faz parte de toda essa agenda desses líderes globais, né, que servem aos marionetes. Então eles tentam de qualquer jeito. Agora vamos pegar a notícia aqui que saiu no sábado também, dia 9 de julho, no blog Notícias Agrícolas, né? A outra notícia lá do Gateway Pundit, também de 9 de julho, ontem, né? Então essa que veio lá do Notícias Agrícolas tem um pouco da visão ali do pessoal do agronegócio, né? Ele diz o seguinte: produtores rurais europeus estão mobilizados. A agricultura se levanta contra rígidas mudanças em regras ambientais. Ou seja, volto a falar, votem em Lula e Alckmin, nessa chapa nefasta, e eles vão fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Eles vão fazer a mesma coisa porque isso é uma política transnacional. Esses servem aos donos do mundo. Se esses caras chegarem ao poder nessa altura da guerra do cume da montanha, nós vamos ter que comer insetos, como os chineses. Né? Então, por favor, estamos num momento em que chamem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, pais, avós, conversem sobre esses assuntos. Essa é a única maneira da gente se defender dessa gente aqui no Brasil. Não deixar essa gente chegar ao poder. Então, eles não falam o que vão fazer. Aqui a gente já está enxergando, já está dizendo o que eles vão fazer. Não é? Vamos continuar o nosso texto. Os protestos de produtores rurais estão explodindo pela Europa.
há algumas semanas. Manifestações estão sendo registradas e já chegaram notícias da Itália, da França e a mais recente da Holanda. Na última segunda-feira, dia 4, centenas de agricultores holandeses foram às ruas levando seus tratores e bloquearam centros de distribuição de supermercados em diversas cidades. De acordo com o portal Euronews.green e da Reuters International, os produtores se manifestam com os planos do governo que lhes solicita a redução do uso de fertilizantes em suas propriedades, bem como de seus rebanhos. São as tais sanções contra a Rússia, não? As justiças da Holanda e da Europa já ordenaram que o país resolva a situação, uma vez que é considerado o maior emissor de substâncias como amônia e óxido de nitrogênio. Vejam, poucos entendem que todas essas medidas são justamente para mergulhar a humanidade em todo o caos, né? Num caos sem comida, sem fome. Não, vamos proteger o nosso planetinha azul. Mergulham a humanidade num caos, na fome, né, na escassez. Para quê? Agora nós vamos reerguer um novo governo e você vai ter insetos para comer, viu? Nós vamos te sustentar, você não vai ter nada, né? Você vai fazer parte do Great Reset, né? Mas nós vamos cuidar de você. Esses são os líderes globalistas, né? Os metacapitalistas de Davos, que ainda insistem nessa programação satânica, né? Impressionante. Vamos continuar o nosso texto. Na análise do governo, as emissões de tais substâncias pela criação de gado e mais animais, como porcos, precisam ser drasticamente reduzidas, enquanto os pecuaristas afirmam que estão sendo injustamente punidos e cobrados e criticam a abordagem do governo em torno dessa pauta. O assunto chamou a atenção ainda dos pescadores locais, que se uniram às manifestações dos agricultores e em algumas cidades bloquearam acesso a portos e ao fluxo de balsas por horas. Os pescadores de camarão já afirmam que poderão ser afetados por essas mudanças nas leis de emissão e já sabem que no ano que vem terão que ajustar suas permissões para a pesca, o que poderia tirá-los da atividade caso não consigam se adequar completamente. Veja, isso tudo é literalmente aquele processo, né, que em inglês os textos bíblicos chamam de The Storm, a grande tempestade. Em português foi traduzida como a grande tribulação, que é o início das dores da humanidade, né? O que esses caras querem? Acabar com toda a humanidade. Não tem outra explicação, não é? Você não pode matar o homem para defender o ambiente que o homem vive, não é? E defender não é uma defesa, digamos assim, racional. É uma defesa doentia. É uma defesa que, na verdade, não se justifica. Não é? Você não pode, eu sempre faço aquela comparação, botar um leão no teu quintal, né, que é um carnívoro, que ele vai destruir a todos, né, contra o cachorrinho do teu vizinho. Entende o que eu quero dizer? É um exagero absurdo. E as pessoas, né, na verdade, já estão enxergando. Esse é o fator principal. As pessoas têm que enxergar, né, o que está acontecendo no mundo, principalmente na Europa, né? As pessoas têm que enxergar tudo isso que está ocorrendo. Vamos continuar, então, o nosso texto, né? Como explica José Luiz Tejon, membro da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, e professor na Agrobusiness Center FECAP, né, da Audência, o protesto dos agricultores contra os exageros de colocar sobre suas costas toda a responsabilidade pelo ideal desejado do meio ambiente,
como é o caso agora do que está acontecendo nos países nórdicos também, né? Mostra que a pauta de meio ambiente é uma pauta de toda a cadeia produtiva e precisa ser tratada dessa maneira. Desde o início de tudo, né, da ciência das minas de fertilizantes, de onde se origina a pré-agricultura, os insumos passando pela agricultura e indo adiante, chegando ao transporte, agroindústria, processamento, supermercados, o consumidor final. A responsabilidade é de toda a cadeia produtiva. Quando isso é colocado de uma forma super exagerada nas costas dos agricultores, é como se pedíssemos que todos virassem super-homens ou mulheres maravilha em pouquíssimo espaço de tempo. Muitos não veem como obter sucesso na atividade com uma responsabilidade de tão curto prazo na redução de aspectos, né, referentes ao meio ambiente, mas que não é exclusividade só dos produtores agrícolas. Aqui ele está falando, então, sob o ponto de vista desse pessoal do agronegócio, né? Continuando então, alguns vídeos que foram divulgados no Twitter mostram que policiais poderiam ter atirado contra alguns produtores que estavam em seus tratores durante os protestos desta segunda, né? Será que o policial não come? É impressionante, né? Mais tarde, a polícia local confirmou os disparos e afirmou também que ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com a imprensa europeia, os manifestos continuaram mesmo depois dos disparos de advertência feitos e confirmados pela polícia local, além da prisão de diversos manifestantes. O portal do Reino Unido Express trouxe ainda em uma de suas matérias sobre a manifestação uma declaração do governo holandês dizendo: a mensagem honesta é que nem todos os agricultores vão continuar no negócio. Aqueles que o fizerem terão de produzir de maneira diferente. Vejam o erro, né? O caos que seria escolhermos pessoas ligadas com a agenda dos globalistas, né? Eu tenho isso em mente muito claramente. Por que eu confio tanto no exército brasileiro? Vamos lá. Enquanto outros analistas por aí estão dizendo que o presidente vai cair, né? que os militares, que a cabeça de comando dos militares vão cair. Por que eu mantenho aqui a minha confiabilidade? Porque é o seguinte, gente, se o Brasil cair, o Brasil é a cereja do bolo para a nova ordem mundial vencer essa guerra, a nova ordem mundial dos financistas, né? Por conta de todos os recursos naturais do Brasil, por causa do poderoso agronegócio que eles querem destruir também. Veja, se a intenção dos globalistas é matar o povo de fome, então eles não querem permitir que o agronegócio brasileiro siga ainda obtendo sucesso, né? Então eles vão tentar impedir, eles vão tentar inviabilizar. Olha só, isso aqui é uma análise real. Se essa gente voltar ao poder no Brasil, eles vão tentar de todas as maneiras inviabilizar o nosso agronegócio, destruir o nosso agronegócio, porque o objetivo é impor e dobrar a humanidade, fazer a humanidade passar por essa situação de fome e escassez. Essa é a grande tribulação lá do Apocalipse, né? O início das dores que vai acontecer até o final, né, de todo o fim dessa guerra. Bom, continuando então o nosso texto aqui do Notícias Agrícolas, né? O portal do Reino Unido Express trouxe ainda, em uma de suas matérias sobre a manifestação, uma declaração do governo holandês dizendo: a mensagem honesta, né, aquilo que eu já disse, é que nem todo mundo vai sobreviver nesse negócio. E aqueles que insistirem em continuar terão que mudar, produzir de uma outra maneira. A Holanda é a segunda maior exportadora mundial de alimentos e conta com uma classe produtora bastante ativa. Em uma entrevista divulgada no Twitter de um produtor holandês,
ele afirma que tais medidas são parte de um plano maior. É aquilo que eu falo sempre sobre a nova ordem mundial. Então, olha só, um agricultor, um produtor holandês já sabe de todo esse planejamento. Aqui, esse site que eu estou lendo, esse blog Notícias Agrícolas, não tem nada a ver com guerra no cume da montanha, com World Economic Forum, com Great Reset, com eleições, não tem nada a ver. É um blog só que fala do povo aí do agronegócio. E, no entanto, ele já fala aqui, ó, o produtor holandês diz que todas essas medidas são parte de um plano maior. Então vamos lá. Que os sinais de que isto tudo poderia não ser um bom caminho começaram a ser dados já há 3 anos. Obviamente que ele se refere à pandemia, né? Eles precisam da nossa terra, não do nosso nitrogênio. 85% das nossas terras estão com os produtores rurais e eles precisam dessas terras, disse. Quem são eles? São os donos do mundo e os seus marionetes. Terron defende também que o debate e, portanto, as cobranças, sejam feitas de forma mais abrangente, envolvendo todos os elos da cadeia produtiva de distribuição e abastecimento, já que a responsabilidade não é exclusiva dos agricultores. Bom, isso aqui é o cara também se justificando, querendo que aconteça também com os outros ramos da cadeia produtiva, não é? Quando olhamos para a cadeia produtiva para fazermos análises de ciclo de vida, de produto, de sustentabilidade do berço ao berço, estudo que eu vi no Brasil revelaram que a agropecuária dentro da porteira responde por cerca de 20 a 25% dos impactos ambientais. De 70 a 85% dos impactos não estão nos agricultores, estão ao longo de todo o complexo da cadeia de valor, que é muito grande. Portanto, essas situações que são postas sobre a responsabilidade de um elo da cadeia produtiva, que, diga-se de passagem, é o elo menos protegido, o mais suscetível a um monte de incertezas, isso gera muitas revoltas e procedimentos como esses mais recentes que estão ocorrendo na Holanda, complementa então esse especialista, E reafirma ainda a necessidade da consciência, sendo constantemente, sem que a responsabilidade seja exclusivamente cobrada de uma classe apenas. Bom senso, agroconsciência, esse é o meu pensamento. Bom, aqui ele está sendo corporativista, Itália e Polônia se unem aos protestos. Na sexta-feira, dia 8, que foi anteontem, produtores rurais da Itália e da Polônia também deram início a manifestações em apoio ao movimento, que começa na Holanda, começou na Holanda desde o final de semana passado, segundo informações apuradas pelo portal Euroweekly News. Os protestos registrados nesses países começaram depois que as paralisações na Holanda levaram inúmeros supermercados a ficarem desabastecidos, relata o site europeu. Ou seja, os globalistas fizeram a coisa de uma maneira que o protesto também acaba atingindo a agenda deles de uma forma mais rápida. E eles ainda conseguem botar a culpa naqueles que estão protestando. Vocês entenderam como a estratégia é diabólica, é luciferiana? Veja, a população não sabe o que está acontecendo. Então, eles inviabilizam o negócio. Não, imposto, taxa disso, taxa daquilo, para quebrar o cara que está produzindo no campo. Aí o cara vem protestar. Obviamente, porque ele vem protestar? Porque ele vai quebrar, acabou. A atividade dele, a partir daquele momento, se torna inviabilizada. Não dá mais para ele seguir no negócio. Aí ele vem para o protesto contra todo esse grupo de medidas. Aí o protesto gera essa situação de desabastecimento. Aí os monstros que traçaram as medidas para quebrar o negócio dos agricultores, falam assim, olha, não tem comida porque eles estão protestando. Aí juntam os socialistas, aqueles que seguem os socialistas, que são sempre os mais estúpidos, Esse povo que segue os socialistas são sempre os mais estúpidos, os mais despreparados, os mais desinformados.
Aí o socialista fala, olha, a culpa é do agricultor, que não quer produzir, que está protestando, que quer ter um lucro absurdo. Ou seja, já jogou então uma massa, uma parte da massa do povo, obviamente que é uma parte idiotizada, contra o produtor rural. Então, veja, olha como o conjunto de toda essa situação é literalmente diabólico, satânico. Não tem outra conotação para esse tipo de coisa, né? Isso é uma aventura. Esses globalistas vieram ao tudo ou nada, eles sempre estiveram agindo aí por trás dos bastidores, a humanidade nunca se deu conta. Mas agora eles vieram de uma maneira ao tudo ou nada, eles querem tudo para agora, não é? E isso está literalmente, de um certo ponto de vista, acordando toda a humanidade. Então é aquele negócio, se você não acordou, se tem ainda alguém que não acordou, aqui no Brasil, né, as pessoas que a gente está enxergando, é porque no Brasil, graças ao governo Bolsonaro militares, né, a gente ainda não está passando por todo esse pesadelo que está ocorrendo na Europa, na Austrália, no Canadá, em todos os países em que esses monstros estão governando. É por isso que eu insisto muito nesse canal. Você que me ouve não pode ser passivo. Não pode ser passivo. Eu estou arriscando o meu bem-estar. Eu já tive até polícia aqui na minha casa. Sim, o ex-governador de São Paulo mandou a polícia na minha casa. Né? Graças a Deus esse homem acabou, desidratou, acabou, morreu politicamente. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou me expondo, me arriscando, ensinando quem está me ouvindo aqui, para isso virar um elo, uma cadeia. Isso tem que se replicar. Você tem que falar para outras pessoas, esclarecer outras pessoas, para a gente não cair nesse buraco que é deixar um homem desses globalistas, desse Fórum Econômico Mundial de Davos, das dinastias de financistas, novamente chegar ao poder no Brasil. Isso não pode acontecer nunca mais, gente. Nunca mais. Pelo menos nos próximos anos, né? Até que esses malditos globalistas sejam completamente derrotados. A gente sabe que isso não é uma missão só da humanidade. Vai ter que ter aí o dedo de Deus, o dedo de Jesus Cristo, que vai se manifestar pela natureza. De que forma? Volto a dizer, a natureza vai se vingar também. Terremotos, maremotos, a inversão do campo magnético, né, que vai complicar as comunicações, vai complicar a eletricidade em muitos lugares do mundo. Isso tem que acontecer para destronar esses caras, destronar essa besta. Né? A besta é o conjunto, né, dessa elite trevosa que está empurrando a humanidade para o buraco. Né? Essa besta vai ranger os seus dentes, e morder sua língua, e não vai demorar. Né? Não vai demorar. Estejam preparados para toda essa situação. Ok? Então vamos lá, vamos agora falar das notícias aí das agências internacionais. Bom, tem a notícia do Sri Lanka, né? Multidão se revoltou e invadiu a residência oficial e expulsa o presidente de seu palácio no Sri Lanka, né? Notícia do Record Internacional. Milhares de pessoas entraram e se instalaram no local em ato contra a grave crise que afeta o país. O que está acontecendo? O Sri Lanka tem pouquíssimas reservas internacionais, não é? Não tem dinheiro para pagar suas importações, para pagar combustível. Então eles estão vivendo uma crise econômica muito grave, né? E o premier renunciou depois que essa multidão invadiu a sua residência presidencial. Essa é uma outra matéria aqui agora da revista Oeste. Não? Ranil Wickremesinghe diz que deixará o cargo assim que todos os partidos então do país concordarem, né, em formar um novo governo. Né? Então a situação lá realmente está difícil. Né? Bom, outra matéria que a gente, né,
vai falar da Rússia, né? Agência Reuters, Guerra do Cume da Montanha, versão bélica. Rússia ameaça ampliar a ofensiva na Ucrânia, né? Estados Unidos pressionam a China sobre a posição em relação à guerra. Matéria que saiu então na agência Reuters International, foi traduzida pelo Record Internacional, né? Soldados ucranianos batalharam ontem, sábado, dia 19, para conter forças russas em várias frentes, disseram as autoridades, e os Estados Unidos pediram que a China se alinhe com o Ocidente em oposição à invasão após uma tensa reunião do G20. Isso eu acredito que não vai acontecer, porque a China também é contra a nova ordem mundial dos financistas, né? Embora tenha a mesma metodologia, né, de ataque à humanidade, a briga é de cachorro grande com a nova ordem mundial por poder, né? Um ataque com míssil na cidade de Kharkiv, no Nordeste, feriu 3 civis, disse o prefeito, embora as principais investidas da Rússia pareçam estar concentradas a sudeste daquela região, em Luhansk e Donetsk. Essas duas províncias, cujas partes estavam sob controle dos separatistas pró-Rússia, antes do conflito começar lá em fevereiro, compõem toda a região industrial do Donbass, no leste do país, né? Autoridades ucranianas relataram ataques a ambas nesse sábado, né, ontem, enquanto o Ministério da Defesa do Reino Unido disse que Moscou já está reunindo forças reservas de toda a Rússia perto da Ucrânia. Ontem também, sábado, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, instando a comunidade internacional a unir forças para condenar a agressão russa, disse a jornalistas que havia discutido preocupações com seu colega chinês Wang Yi sobre o alinhamento de Pequim com Moscou, né? Eu duvido muito que Pequim vai cortar relações com Moscou, né? Que mais? Uma outra matéria, e olha só, né, como a coisa é patética. A gente começa até a desconfiar das mais estapafúrdias teorias, né, do QAnon, né? Porque o QAnon é assim, tem algumas teorias estapafúrdias do QAnon, né? Esse negócio de clones e de que fulano está usando máscara, que ciclano não morreu, né? Veja, eu ouço esse tipo de coisa e eu não dou muita bola, mas a gente vê o Joe Biden, né? A gente começa a pensar, putz, meu, será que é verdade? Porque o cara comete cada nível de gafes que, olha só, ele lê, a gente sabe que ele lê o teleprompter, né? Tanto que o próprio Elon Musk disse, ó, quem governa os Estados Unidos é quem escreve o teleprompter, né? Ontem, lendo o teleprompter, o que ele disse? Na leitura, ele falou assim, fim da citação, agora repita a frase. Ele leu a instrução para ele. Olha que absurdo, né? Ou seja, a senilidade, o grau de senilidade é altíssimo, né? Como é que uma nação como os Estados Unidos da América, gente, pode estar sendo aí conduzida, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Como é que saiu a matéria do Edilson Salgueiro, então, aqui na Revista Oeste? Ó. O presidente americano Joe Biden atrapalhou-se durante o discurso realizado no sábado, dia 8, enquanto lia um teleprompter, né, que é o equipamento que exibe todo o texto do discurso, uma câmera de vídeo na frente dele. O democrata falava sobre os direitos reprodutivos, aborto, etc, etc. No final, ele leu as instruções dos assessores para ele, né, como se fizessem parte do discurso. Ao encerrar o texto, disse o seguinte, né, é notável que a proporção de mulheres registradas para votar é consistentemente maior que a proporção de homens que fazem a mesma coisa. Fim da citação, repita a frase. Ele leu a instrução para ele, gente. Falou para o público. É impressionante. É impressionante. E tem um vídeo disso, né? Eu não posso colocar o vídeo disso aqui no canal, mas aqueles amigos e inscritos que ficaram curiosos, procurem lá a matéria na Revista Oeste, né, no site da Revista Oeste,
E tem esse vídeo. Também tem no Twitter do Donald Trump Jr., né, filho do ex-presidente Donald Trump. Ele postou esse vídeo aí. É um absurdo, né? É duro de revelar essa verdade, né? Os Estados Unidos são uma nau à deriva. Os gigantes Estados Unidos da América são uma nau à deriva no meio desse oceano todo, né? Bom, e agora uma excelente notícia da agência France Press é que a Índia, nação soberanista também, e agrupada junto ao Brasil, Rússia, China e África do Sul no BRICS, a Índia anunciou uma multa milionária à Anistia Internacional. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. O governo da Índia está multando uma instituição globalista fanatizada, chamada Anistia Internacional. Então é o seguinte, a investigação por crimes financeiros foi considerada como caças bruxas pela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, né? A Índia impôs uma multa de 6,5 milhões de dólares à unidade local da Anistia Internacional por crimes financeiros, após uma investigação considerada uma caça às bruxas pela Organização de Defesa dos Direitos Humanos. Veja só, qual que é o reflexo muito positivo dessa situação? Eu vou explicar isso aqui e encerrar nossa análise por hoje aqui, para não ficar tão extenso o nosso áudio, né? O reflexo positivo de tudo isso, né? O presidente Narendra Modi é um cara também alinhado aí com soberanistas, e o reflexo positivo de tudo isso é que, assim, a Anistia Internacional, que é aquela organização que vai defender, ou vai tentar defender, todos os bandidos do mundo que sofrerem sanções num futuro muito próximo, né? Quando os militares, quando os soberanistas precisarem tomar atitudes drásticas, né, em várias nações do mundo, né? Então, como é que um organismo completamente descredibilizado, né, que comete crimes financeiros como a Anistia Internacional, qual é o grau de moralidade que eles vão ter para apontar, por exemplo, vou dar um exemplo, para um exército qualquer de uma nação democrática e dizer assim, você deu um golpe. Aí se eu fosse, né, um comandante desse exército, eu diria, mas o que essa organização corrupta, criminosa, vem aqui se meter na minha nação para dizer que eu dei um golpe? Quer dizer, uma organização criminosa, ela tem, né, ou vai defender os criminosos do mundo. Então isso é muito bom, porque quebra toda a credibilidade da Anistia Internacional. Muito obrigado, um excelente domingo e um excelente início de semana a todos. Valeu!